Boa tarde. Essa é a minha última participação voltada ao ensino. Quero agradecer irmãos e irmãs, a todos que foram companheiros aqui, deram atenção, reverenciaram a exposição da Palavra de Deus. Muito obrigado pela consideração à Palavra de Deus e também àquele que fala convosco. Muito obrigado também àqueles que encontraram liberdade e interagiram com a gente, compartilhando as suas experiências pessoais. Isso é bom para a gente também. Nós vamos ler Atos 14, mais uma vez. Atos 14. Antes da gente ler, preciso agradecer também aos irmãos que criaram essa oportunidade para eu voltar aqui, a Gilda também, a Rafaela veio com a gente, abrir essa oportunidade para a gente voltar aqui, ver o rosto de vocês e, mais uma vez, estudarmos juntos a palavra de Deus. Muito obrigado aos irmãos. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A gente tem passado por alguns versículos aqui. As nossas últimas considerações foram também nesse texto. A gente vai aceitar mais uma vez as provocações que a gente encontra nesse versículo, provocações para a reflexão, para a instrução. Agora eu quero destacar aqui o fato dos presbíteros serem eleitos e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. É notável que já havia uma igreja, mas o presbitério não havia sido ainda estabelecido. Como eram reconhecidos esses presbíteros? É uma boa pergunta para a gente fazer, porque as igrejas precisam também ter experiência nesse sentido aqui. Como eram reconhecidos os presbíteros? Aqui nós lemos que eles foram apontados. Esse é o sentido da palavra aqui. Eles foram apontados por Paulo e Barnabé. Esse é o sentido da palavra eleger. Tem um sentido de reconhecimento. Então, a eleição apresentada aqui para o estabelecimento de presbíteros nas igrejas não tem a ver com uma votação. Algumas famílias vão lançar seus candidatos, cada família defendendo o seu candidato, seu parente. Então aquilo vai ser votado e quem ganhar fica, né, com a vaga. Não tem esse tipo de rivalidade. Como é que o Senhor escolhe, põe lá, a igreja vota e diz, esse aqui não, a gente não quer ele, né? Então não é nesse sentido, é o sentido mesmo de ser reconhecido. Isso aqui é uma indicação de reconhecimento. Os apóstolos, não haveria sucessão apostólica, então o Senhor escolheu aqueles 12, era a base para a edificação da igreja, e esses 12 deveriam comunicar
a doutrina dos apóstolos, a doutrina que o Senhor transmitiu aos apóstolos, que serviria para a direção, a educação, a proteção, a alimentação do povo de Deus. Então, não houve, não era pretensão de Deus a sucessão apostólica. Então, vocês sabem que a religião natural, a religião antiga, trabalha nesse sentido, dizendo que Pedro foi o primeiro. Mas o Senhor nunca, isso não é do Senhor, isso não foi plano do Senhor. Não foi plano do Senhor. Então, não houve sucessão apostólica. Então, é possível que você encontre algumas vozes aí do sistema religioso contemporâneo apresentando-se como apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, mas segundo as escrituras, é impossível que eles preencham os requisitos apostólicos. Não é difícil, é impossível. E esses requisitos estão apresentados em Atos, por exemplo, o livro que conta a história da igreja. Mas como, posteriormente, as igrejas reconheceriam os presbíteros, como ela deveria tratar esse assunto? Evidentemente, as igrejas passaram a conhecer, através dos apóstolos, critérios doutrinários para essa escolha, para essa eleição, essa escolha, para esse reconhecimento. Aqueles primeiros crentes ouviram dos apóstolos, o Senhor tratou de guardar pelo seu poder aquelas instruções, e hoje nós temos as epístolas apostólicas. Os apóstolos não estão mais entre nós, mas aquilo que o Senhor comunicou a eles está aqui nas epístolas apostólicas. Então, o presbitério e a igreja deve tratar esse assunto de estabelecimento de presbíteros no seu ambiente, no seu seio, usando a palavra de Deus. Não critérios, por exemplo, a pessoa mais antiga, a família mais antiga, pode ser, mas esse não deve ser o critério. A família que começou o trabalho, a família que tem mais dinheiro e contribui mais, a família que, se ela for embora, a igreja vai ter restrições financeiras. Então é preciso pôr alguém daquela família no presbitério. Então não são esses critérios. Pode ser que alguém tenha dinheiro e seja reconhecido. Pode ser que alguém que tenha iniciado o trabalho numa localidade seja reconhecido. Pode ser que a pessoa mais antiga, o irmão mais antigo, seja reconhecido. Mas não por isso. Não por essas coisas naturais. Mas pelos critérios que nós encontramos na palavra de Deus. Tito capítulo 1. Versículos 5 e 6, é um texto que trata desse assunto. A gente só vai fazer menção. Tito 1, 5 e 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Conforme te prescrevi. E logo em seguida, além daquelas prescrições, Paulo cita aqui, talvez repetindo-as a Tito, alguém que seja. Então não é só aspirar. Eu quero presidir no meio do povo de Deus, eu quero ajudar o povo de Deus. Só que o governo do povo de Deus é pelo exemplo. Como Cristo fazia. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Ele à frente, o discípulo atrás. Ele à frente. Então, a ovelha segue o pastor. Então, esse é o modelo de governo que Deus estabeleceu.
Não como se toca gado. Não, não é como se toca o gado, que a pessoa geralmente vai atrás com uma lança espetando o traseiro do bicho. Não é nesse sentido. Mas é um governo espontâneo. É um governo que prende pelo amor. É um exemplo, é um governo que funciona pelo exemplo, pelo modelo. Né? Esse é o critério que o Senhor estabeleceu. Então, não é só, eu quero ajudar. Tá, eu quero ajudar. O que é que eu preciso considerar? Aí vem, alguém que seja. Então, é preciso, é necessário o preenchimento dos requisitos que o Senhor estabeleceu para que alguém seja presbítero. Por quê? Porque a igreja precisa de exemplo. A igreja precisa de modelo. A igreja precisa de referência, de santidade, de comprometimento, de acessibilidade. Aquelas características não é porque ele é presbítero simplesmente. É porque ele vai ajudar o povo de Deus, ele vai cooperar no governo do povo de Deus. E o governo é pelo exemplo, é pelo modelo. Então, se não for preenchido o modelo que Deus estabeleceu e for colocado outro modelo que não é a vontade de Deus, a ovelha vai seguir. Porque ela segue o modelo, ela segue a referência. Então, isso aqui é muito óbvio, né? Eu estou infantilizando aqui as nossas considerações, como se eu estivesse numa escolinha, não é? Mas não é essa a intenção, limitando, diminuindo a capacidade que os irmãos têm. Mas é óbvio isso aqui. Então, é preciso preencher. Alguém que seja. Então, a igreja vai olhar na palavra de Deus. A igreja precisa ter presbíteros, alguém que ajude o povo de Deus, apacente, proteja, ensine e daí por diante. Então, ela vai olhar nas Escrituras para identificar aqueles que o Senhor pode usar ali naquela localidade. Também, 1 Timóteo 3, 1 e 2, um texto conhecido que vai tratar disso. 1 Timóteo 3, 1 e 2, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém se estica em direção ao episcopado, excelente obra almeje. É necessário, portanto, que o bispo seja. Então, para as igrejas que estavam em Creta, é necessário que o bispo seja. Para a igreja que estava na outra cidade, em Éfeso, é necessário, portanto, que o bispo seja. Então, não é porque era conveniente um presbitério em Creta, ou um presbitério em Éfeso, onde estava Timóteo. Todas as igrejas de Deus, em qualquer lugar, segundo a vontade de Deus, precisa ter um governo, precisa ter uma liderança, precisa ter um presbitério. É necessário, portanto, que o bispo seja. Então, à medida que o irmão ganha experiência, à medida que ele manifesta um caráter, um testemunho alinhado com as Escrituras, à medida que ele adquire entendimento nas Escrituras, porque ele precisa ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Como é que alguém vai governar o povo? Como é que Deus vai governar através do presbítero se ele não sabe o que Deus quer comunicar? Porque o presbitério é formado por subpastores, mas a igreja não é deles. Eles só são responsáveis ali e hão de prestar contas por aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquele rebanho formado por pessoas recém-convertidas, pessoas experientes. Eles são responsáveis ali. O governo da igreja é de Deus. Não é democrático,
Todo mundo manda. Demografia, cratocracia, governo do povo. Não, não é nesse sentido, não é isso que o Senhor estabeleceu. Monocracia, governo de um. Um sozinho ali, ou um controlando arbitrariamente os outros que estão ali só para tirar retrato. O plano de Deus é Ele mesmo, Deus mesmo, governar através desses preciosos irmãos, pela palavra dele, o povo de Deus. Então, os presbíteros precisam ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, porque é dessa forma que Deus governa o seu povo. É dessa forma que Deus sustenta as suas ovelhas, protege as suas ovelhas, guarda as suas ovelhas, alimenta as suas ovelhas, pela palavra de Deus. Então, por isso eu estou dizendo, adquire entendimento nas Escrituras. Vão aparecer problemas antigos, vão aparecer problemas da igreja, me permito essa expressão, quero ser entendido, da igreja moderna, né, a igreja contemporânea, vão aparecer problemas. Então é preciso conhecer a palavra de Deus para lidar com essas eventuais dificuldades. Então, adquirindo conhecimento, governando bem a sua própria casa, porque é um outro critério. É como se a casa fosse o lugar do seu, eu estou querendo dizer aqui, é como se fosse a residência, né? O médico estuda e faz a residência, né? Ali é o lugar do seu treinamento. Ali é o lugar do seu magistério. Ele vai ali na sua casa governar sobre a sua casa, ajudando sua esposa, ajudando seus filhos, alimentando-os, protegendo-os, dirigindo-os. Então, ali é o lugar do seu treinamento, é o seu magistério. Agora, o Senhor, através de Paulo, pergunta: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, é um outro critério. É um outro critério. À medida que o irmão governe bem a sua própria casa. Se ele se estica em direção à obra do Senhor, ele marca presença, mas não é uma presença estática. É uma presença passiva, é uma presença ativa. Ele se estica em direção à obra do Senhor. Aí vai tornando muito claro para o povo de Deus, para a igreja, a sua aptidão para o episcopado. Vai ficar muito claro. Vamos supor que alguém venha pensar assim, venha sugerir assim, vamos comunicar para a igreja quem são os presbíteros aqui? Vamos supor, vamos. Irmãos e irmãs, queríamos comunicar que o irmão Zequinha será o presbítero aqui. A igreja vai dizer assim: eu já sabia. Ele tá perto o tempo todo. Ele está ajudando o tempo todo. Ele está envolvido o tempo todo. Ele está antenado o tempo todo. O seu radarzinho está buscando em todas as direções. Eu já sabia. Então, esse comunicado será só uma formalidade, porque a igreja já sabia. Ele nasceu dali, ele é dali, ele se desenvolve ali, ele chora ali, ele ri ali, ele ganha ali, ele perde ali, ele está à frente. Então a igreja vai dizer, essa reunião foi só uma formalidade, porque a gente já sabia disso aí. Não é o caso simplesmente de um aproveitamento. E a gente está ficando velho, o tempo está passando para a gente,
a gente não vê aqui irmãos envolvidos, se esticando, eles estão aí, mas eles não se apresentam para a batalha. Então, a gente precisa escolher alguém. Aí escolhe alguém que não está envolvido, que nunca se esticou, que nunca se envolveu, mas tem que ter presbítero, então escolhe essa pessoa. Não foi treinado, não foi compartilhado com ele experiência, não era cúmplice daqueles que já eram presbíteros nas atividades, na obra do Senhor, mas aí escolheram ele. Agora não é mais 2, agora é 3. Não é mais 3, agora é 4. E por aí vai. Então, não é nesse sentido aleatório. A igreja vai falar, ué, ele está sempre distante. Ué, nunca pude contar com ele. A gente não tem liberdade com ele. Deixa eu ver se eu me lembro a última vez que ele fez alguma coisa. Não me lembro. Não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, mais uma vez, é destacado aqui a importância da igreja perceber, notar a aptidão daquele que será somado, aquele que será um dos líderes ali, a sua aptidão para o episcopado. E essa aptidão não está separada do envolvimento dele, do treinamento dele, da experiência dele, do testemunho dele. Ele vai à frente, ele vai ser referência para as famílias, para jovens, para idosos, para adultos. Ele vai ser referência, porque ele vai à frente. Ele precisa ter experiência. Filipe citou hoje cedo que o Senhor escolheu Arão para o sacerdócio porque ele tinha sofrido lá. Ele tinha experiência. Agora, ia andar no meio do povo, eles sabiam o que era sofrimento. Caso bem parecido com o caso de Jó. No finalzinho daquele livro, o Senhor chama a atenção daqueles coleguinhas dele que não falaram o que convinha acerca do Senhor. E agora o Senhor fala assim, vocês vão providenciar os bichos, os animais para o sacrifício, e vocês vão procurar Jó. Ele vai orar por vocês. Claro, sofreu tanto. Não é só aquelas explicações teóricas dos seus coleguinhas. Ele sofreu na pele, literalmente. Conhecia o sofrimento. Profundo sofrimento. Então agora o Senhor diz, Jó vai orar por vocês. Tem alguém mais apropriado do que Jó? Experimentado no sofrimento, identificado nas Escrituras como o homem paciente. Então, é mais um exemplo de pessoas que tinham experiência e que foram usadas pelo Senhor. Então, esse texto faz essa provocação para a gente, não é? E a gente tem que aceitar. Essa eleição é uma escolha pelo reconhecimento. Mas como é que a gente vai reconhecer se não existe uma presença espiritual clara, não simplesmente ativista, aquele ativismo frio, mecânico, carnal, mas uma presença espiritual, uma presença ativa. Então a igreja precisa considerar essas provocações da palavra de Deus. Ainda outra observação aqui, nesse versículo. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu já antecipei um comentário numa leitura que eu fiz passada. Que não foi um serviço feito à revelia. É serviço importante isso aqui. O reconhecimento de alguém que vai
ajudar a governar o povo de Deus. Ele pode ajudar muito, ou ele pode destruir a igreja. Por isso, esses critérios são importantíssimos. Depois de orar com jejuns, uma oração com propósito. Uma oração com propósito. Essa era a preocupação. Nós precisamos reconhecer, o apóstolo pensando, presbíteros para essas igrejas recém-formadas. Mas isso não é brincadeira. A gente tem que ter propósito. A gente precisa orar. E a gente precisa orar com propósito. Então, a gente lê essa frase aqui: depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tinham essa liberdade, agora, de apresentá-los ao Senhor. 1 Timóteo 5, 22. 1 Timóteo 5, 22. A ninguém. Sabe quem é ninguém? Ninguém é uma pessoa importante. Porque pode acontecer, se a pessoa for importante no ambiente da igreja, mesmo não preenchendo esses requisitos, ele seja escolhido. Então ninguém é ele. É ele. É uma pessoa importante. E ela não está acima da palavra de Deus. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não tem o mesmo sentido de levar a sério esse assunto? Orando com propósito. Senhor, tua igreja precisa de governo. Os irmãos estão envelhecendo. Está acontecendo uns trem que eles não estão percebendo. É preciso somar energia à sabedoria. Senhor, ajuda a gente aí. Estamos vivendo numa época de crise de autoridade, as pessoas não estão levando muito a sério esse assunto de disciplina, esse assunto de governo, de liderança e liderado. Senhor, nós precisamos de força. Não é esse o sentido? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, porque pode ser que haja pressão ou pressões para que haja precipitação no reconhecimento de presbíteros. Me lembro de uma igreja muito carente de trabalhadores, chegou um irmão denominacional lá. Não recebeu o treinamento que precisava, questionamento sobre as suas convicções. Por que ele estava ali? Por que ele estava ali? Por convicção ou por conveniência? Eu estou aqui porque eu entendi na palavra de Deus que lá onde eu estava não está certo, tem umas coisas que não estão alinhadas flagrantemente com as Escrituras. Estou visitando vocês, estou percebendo que vocês querem acertar com a vontade. O comportamento de vocês satisfaz o que eu estou desejando para mim, então por isso que eu estou aqui. O que você aprendeu? Então, isso, não houve isso. Porque há conveniência, pessoas que saem de um lugar para o outro por conveniência, não por convicção, mas por conveniência. Recebemos em Santo Amaro um senhor que era de uma denominação e procurou um irmão mais velho, bem mais velho que a gente, falou assim: eu queria participar da Santa Ceia. Santa Ceia. Era a ceia do Senhor, né? Aí o irmão mais velho falou: fala com os meninos. Os meninos é eu. Eu, a Di e outro lá.
fala com os meninos. Aí nós fomos visitar esse senhor. Aí descobrimos que ele saiu daquele lugar porque tinha comprado umas coxinhas na cantina e não tinha pagado. Aí deu vontade de comer um outro salgado, não venderam para ele. Aí ele saiu de lá machucadinho. A hora que nós falamos, conversamos com ele, né? Olha, senhor, continue assistindo às reuniões. Você percebeu que a gente crê, se é isso mesmo que você quer. A gente também tem defeito, tá? Fica parecendo que não, mas se você entra no nosso meio, você vai perceber que a gente tem defeito. Nós não somos moleza, não. Fica aí para conhecer a igreja e tal. Ele falou: não, eu não tô em disciplina, eu não saí de disciplina. Aí a gente fica nervoso, né? Falei: já que você não aceitou, tudo bem, mas se você aceitasse, a gente estava disposto a ir com você lá na denominação para você acertar o assunto da coxinha. Não ia receber com você devendo lá, não. A gente não pode atropelar o pessoal lá, não. Então, é um exemplo de alguém que saiu só por conveniência. Nossa, mais um, trouxe a esposa dele, o nosso grupo está pequeno, agora nós só vamos crescendo. Mas aquela pessoa está ali não é por causa da fé, mas é por causa da conveniência. Então, houve um caso de uma igreja que aceitou uma pessoa assim, muito ativa. Acreditem, ele não ficou lá e levou pelo menos mais 7 pessoas com ele. Foi envolvido no governo. Houve uma imposição de mãos precipitada. Então, as pressões podem nos levar a uma precipitação. E aí, quem faz isso corre o risco de se tornar cúmplice de pecados de outrem. Qual foi o pecado desse rapaz? Dividiu, rachou, levou algumas pessoas com ele. Quem pôs a mão sobre ele? Hein? Eu não. Essa palavra cúmplice é a mesma de comunhão. Eu gosto disso. Para mim, a melhor explicação para a palavra comunhão, se alguém te perguntasse o que significa comunhão, para mim é essa aqui, ó, cúmplice. Ela é a tradução de koinonia, que em outros lugares é traduzido como socorro, ajuda, serviço, mas aqui foi traduzido como cumplicidade. Então, se você se precipita, se a gente se precipita no reconhecimento de presbíteros, não foi usado critério bíblico para aquele reconhecimento. Paulo está dizendo assim: você vai ter comunhão nos problemas que ele vai arrumar. Não te torne cúmplices de pecado alheio. Vamos imaginar aquela igreja. Perdemos 7 irmãos. Achávamos que estávamos ganhando 2, perdemos 7. Aí o que reconheceu dizendo: eu sou culpado. Eu fui precipitado. Eu tinha uma pressão dentro da minha casa, acredita? Meu pessoal me pressionando. E eu precipitei. Eu sou o culpado dessa divisão. Tinha gente na igreja que era muito gente amiga dele. E esses irmãos fizeram pressão também para aceitá-lo. Então podem levantar a mão e confessar. Nós somos culpados dessa divisão. Porque nós impusemos a mão precipitadamente. Então, a necessidade daquele que vai presidir sobre o povo de Deus de ser reconhecido. Envolvido, trabalhando, a igreja vendo.
E quando alguém perguntar quantos presbíteros tem lá, aí vão colocar ele também. Não houve uma comunicação, mas vão dizer, eu acho que ele é também. Ele está muito envolvido. Então, a importância do envolvimento daquele que quer servir ao povo de Deus. É significativo também aqui, nesse versículo, e esses irmãos aqui que foram escolhidos como presbíteros daquelas igrejas lá, eles tenham sido apresentados ou disponibilizados ao Senhor. Bonito isso aqui, né? Então, ele, aquele lá, aquele outro. E eles foram apresentados e disponibilizados ao Senhor. Olha o que o versículo diz. Os encomendaram, os apresentaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu acho isso aqui muito bonito. E não só isso, eu acho isso aqui muito, muito instrutivo. Apresentaram ao Senhor. Eles não foram apresentados à igreja. Eis aqui o vosso presbitério. Eles não foram apresentados à igreja. Eles eram da igreja. Eles estavam no meio da igreja. Eles foram treinados no ambiente da igreja e pela igreja. Como é que vai apresentá-los à igreja? Eles são conhecidos. Eles são reconhecidos. Foram apresentados ao Senhor, o dono da igreja, o sumo pastor, aquele que deu a sua vida pela igreja. Senhor, aqui estão os irmãos que preenchem as qualificações que o Senhor estabeleceu para cuidar do rebanho do Senhor, para cuidar do povo do Senhor. Então, eles foram apresentados ao Senhor, não foram apresentados à igreja. E é interessante também que a igreja não foi apresentada a eles. Irmãos, já que vocês são presbíteros, agora eu quero apresentar a vocês o rebanho do Senhor. Mas eles estiveram lá o tempo todo. A igreja os conhece e os reconhece. E eles reconhecem a igreja. Chegaram para ali, conviveram ali, se relacionaram ali, choraram ali, perderam ali, ganharam ali, foram treinados ali. Então, eles conhecem a igreja. Então, foram apresentados ao Senhor em quem haviam crido. Eu vejo nisso aqui um aviso duplo. Um aviso para a igreja e um aviso para os presbíteros. O aviso para a igreja é o seguinte: os presbíteros não podem quebrar o teu galho. Eles não podem quebrar o teu galho. A responsabilidade deles é diante do Senhor. Eles servem à igreja, sim, em última análise, hein? Mas antes disso, eles servem ao Senhor. Eles foram apresentados ao Senhor. Eles velam por vossas almas. Facilitem o serviço deles, para que eles façam esse velório, porque às vezes acorda de noite mesmo, perde o sono, e a primeira coisa que vem à mente é o último problema que precisa ser resolvido na igreja. Então é um velório mesmo. Então obedeçam. Não façam esse serviço se tornar pior do que ele é, mais desgastante do que ele é. Porque eles
fazem esse serviço como aqueles que vão prestar contas. Então, eles vão prestar contas ao Senhor a quem foram apresentados. Então, eles não podem quebrar o galho. Se tiver pecado, ele precisa tratar. E a gente fala isso com temor, não é? Por exemplo, eu falo assim: se for o filho que pecou, o presbítero tem que disciplinar. É fácil, né? Mas eu tenho filho também. E se os meus filhos pecarem contra o Senhor? Aí falar é fácil, né? Aí eu preciso cortar na minha própria carne, lembrando que ele pertence ao Senhor. E eu vou prestar contas disso. Então, se é o parente, não pode quebrar o galho. Se é amigo, não pode quebrar o galho. Se tem pecado, precisa ser tratado. Se é passivo de disciplina, precisa ser disciplinado. Se chegou o momento da restauração, ele precisa ser recebido. Então, esse é o aviso para a igreja. Os presbíteros são responsáveis em cumprir a vontade do Senhor para a sua igreja. Devem ser leais ao Senhor. Quebra o galho aí. Vou falar para ninguém, não. Não posso. Não posso. Porque o dono da igreja viu você fazer antes de você praticar. Não posso. Devem tratar o pecado. Devem resistir à pressão dos desvios doutrinários, porque eles vão prestar contas ao Senhor. Eles devem fazer o gosto, não da igreja, do parente, do colega, eles devem fazer o gosto do Senhor. Lembre daquele bezerro, vocês se lembram, claro, do bezerro de ouro, quando chegou estava aquela bagunça no arraial, foi dito assim: pega a espada. Quem é do Senhor, pega a espada. Aí foi um lá e pegou a espada. Vamos tratar. Aí foi dito assim para ele: tem parente teu no meio. Tem parente teu no meio da rebelião contra o Senhor. Vai ter que usar a espada. Foi ordem do Senhor. A casa do Senhor convém a santidade. Agora, existe, por outro lado, também aqui um aviso aos presbíteros. Agora, o aviso é para eles: a igreja é do Senhor. A igreja é para a glória do Senhor, não é do presbitério. É para a glória do Senhor. E não é também para o gosto do presbitério, mas para o gosto do Senhor. Então, o presbitério precisa ter isso em mente também. Eu devo lealdade ao Senhor. Uma quarta observação aqui para a gente terminar. Atos 16, 4, 5. É a quarta ocorrência dessa palavra presbíteros. A gente vai terminar, tá bom? Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observavem. Aquela cartinha que foi escrita com alguns pareceres apostólicos, né? Apresentados para as igrejas observarem. Então, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Então, olha aí, ainda, né, havia aquela transição.
os apóstolos trabalhando e os presbíteros sendo treinados por eles, na companhia deles, próximos deles. Então, a decisão desse problema muito sério, muito grave, que desgastou mesmo o relacionamento entre essas duas igrejas, as decisões foram tomadas pelos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém. Agora, eu quero fazer uma conexão entre o versículo 4 e 5, para você ver o resultado disso aí. 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Os presbíteros, eles agiram junto com os apóstolos, num problema muito sério, num problema muito grave. O pessimista, né, a gente, né, está sujeito a isso, diria assim: a igreja não vai ser mais a mesma. E a hora que os descrentes ficarem sabendo dessa divisão no nosso meio, dessa problemada que a gente carrega, como disse um irmão, né? Eu falei, eu achava que a igreja era um paraíso, um lugar que nunca mais eu ia ter problema. Ele pensava assim. E tem gente que se achega para a igreja, querendo encontrar na igreja a família que ela nunca teve. Pais, mães, que elas nunca tiveram. Então, existe de fato essa expectativa da igreja ser melhor do que o mundo, de ter relacionamentos melhores do que os relacionamentos dos pagãos. Então, tem muitos irmãos que já se envolveram aqui, né, na solução de problemas. Irmãs também acabam ficando sabendo disso. Eu acho que esse trem não vai dar certo, tá? Mas olha a motivação da palavra de Deus. Depois de tratar, assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Os irmãos, parentes, eles não ficaram desanimados por causa da decisão que foi tomada. Eles ficaram mais fortes na fé. Dentro da igreja, tá? Agora vamos para fora do ambiente da igreja. E dia a dia aumentavam em número conversões. Qualidade, fortalecidos na fé. Quantidade, aumentava em número. Se recearmos em tratar certos assuntos que aparecem no ambiente da igreja, temendo que a igreja pode perder em qualidade e quantidade, esse texto aqui mostra o contrário, quando procuramos honrar o dono da igreja, honrar ao Senhor, a quem os presbíteros foram apresentados e são conhecidos do Senhor. Deixa eu citar também mais uma dificuldade e o seu respectivo resultado. Atos 5:14. Atos 5 fala daquele problema lá de Ananias e Safira, um casal que morreu porque mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus, e o tratamento foi aplicado por Deus mesmo. Atos 5:14, o 14 diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Uma disciplina grave, séria. Os responsáveis pelo sepultamento foram os jovens. Aí, tá perto de você aí os rapazes que sepultaram o teu marido. E eles vão te sepultar também. É interessante como é que os jovens aparecem aí nesse ambiente solene, enterrando mortos.
aprendendo desde cedo. A igreja não é a casa da sogra. A igreja não é a casa da Dinda. A igreja é a casa de Deus. E eles aprenderam isso bem cedo, envolvidos no sepultamento de mortos. Ixi, agora acabou. O texto está dizendo: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O Senhor, ele honra. O Senhor, ele honra aqueles que cumprem a sua vontade. O mesmo aconteceu naquele problema relacionado às cestas básicas, né? Aquela assistência social que as viúvas lá em Jerusalém recebiam. Aquilo também desgastou o relacionamento dos irmãos. Houve o tratamento. Vamos ler o resultado? Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja não perde quando ela trata o pecado. Ela perde quando ela deixa de tratar o pecado. Porque é parente, porque é importante, porque é rico, porque é mais antigo. Então a igreja perde não por buscar a santidade, mas quando ela esconde, decide esconder o fermento no seu ambiente, o fermento no seu seio. Quando foi que Cristo ameaçou o testemunho de uma igreja dizendo: se você não tomar jeito, eu vou afastar do seu lugar o teu candeeiro? É uma ameaça que o Senhor fez a uma das suas igrejas, a igreja que estava em Éfeso. E essa ameaça não foi por causa da santidade da igreja. Essa ameaça foi por causa da falta do primeiro amor daquela igreja. A santidade é o caminho da frutificação, não a fermentação. A fermentação é o caminho da ruína, mas a santificação é o caminho da frutificação. Então, vocês perceberam, notaram essas referências? Tratamento, tratamento, tratamento. Resultado: crentes crescendo, igreja crescendo. Crescimento pessoal, crescimento coletivo. Então, a santidade é o caminho da frutificação. Não tem gente, pouca gente na ceia. Pouca gente na ceia. Pouca gente assistindo reuniões. Não está tendo conversões há tanto tempo. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Nós estamos evangelizando, nós estamos ensinando. Aí ele diz assim: há pecado no arraial. Lembra que Israel sofreu por causa de Acã? Pecado no arraial. Então a igreja não perde quando ela trata o pecado. Ela perde quando ela não trata o pecado. Nós sofremos com um caso lá de um irmão, uma irmã que caiu em pecado sexual. Você não sabe o que é viver numa vila pequena. A vila pequena. Santo Amaro, quando alguém me pergunta como é que é Santo Amaro, eu falo, é o Flor de Minas do Gurinhatã. Porque é uma vila, né? É uma vila. A sede do município, Manhuaçu, o município Manhuaçu, a sede fica a 20 quilômetros da gente. É como se fosse um bairro que soltou e parou a 20 quilômetros da sede do município. Santo Amaro. Mais ou menos entre 4 e 5 mil pessoas. Lugar pequeno. E lá tem uma igreja. No olho do furacão.
Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo vigia todo mundo. Eu gosto disso. Eu gosto disso. O segredo para uma pessoa ver um objeto é a luz que ilumina o objeto. A capacidade de visão está aqui. Mas se faltar luz, a gente não vê nada. Mas as coisas estão ali no lugar delas. A visão está aqui. Mas a gente não está vendo. Pensando à noite. Mas está tudo, cada coisa no seu devido lugar. Eu fiquei cego? Não, não fiquei cego, não. A visão está aqui. Aí acende a luz ilumina o objeto. Então, a luz é matéria-prima da visão. Matéria-prima da visão. Matéria-prima do bolo, farinha de trigo. Sem farinha, sem bolo. Matéria-prima da visão, luz. Sem luz, escuro. Vejo nada. Com luz, os objetos são iluminados. Então as pessoas podem ver onde tropeçam, para onde estão indo. Então a igreja não é a luz do mundo. Então ela tem que andar na luz. Se a igreja não andar na luz, qual é a referência que o mundo terá? Se o mundo é tenebroso, se o mundo está em trevas, se a igreja adota o comportamento do mundo, que luz o mundo terá para ver a sua ruína? Se a luz se tornou parecida com o mundo. Eu gosto disso. Vigiem mesmo. Vocês me acusam. E a minha vida é um tribunal para vocês. E é por isso que vocês me acusam. Então a gente tem falado, olha irmãos, olha para o lado bom. Se a gente fica muito folgado, a gente relata no testemunho. Agora, se a gente sabe que existe uma vigilância dos descrentes sobre nós, esse trem é bom demais. Mais prudência, mais cautela, mais zelo, mais dedicação. Tem jeito de esconder as coisas dos outros numa vilazinha pequena, não. A igreja fica no olho do furacão. Esse trem é bom demais. A igreja, quando fica muito folgada, não, isso não é bom para ela. Me lembro de um irmão que se mudou do Rio para lá e teve um problema que dava para resolver, tá? Numa conversa. Pensa no incêndio que aquela coisa deu. Mais uma dificuldade para a gente resolver. Eu achei interessante a fala dele, ele disse assim, se eu tivesse lá no grande centro, ninguém ia ficar sabendo o que eu fiz. Grandes prédios, grandes edifícios, sombra desse, sombra daquele, lugar de penumbra, lugar onde são criados esconderijos escuros. Se eu tivesse lá, ninguém ficaria sabendo. Pode ser, pode acontecer que igrejas em grandes centros, nessas igrejas hajam pessoas que estão escondidas à sombra dessa selva de pedra, pecando contra o Senhor. A igreja não sabe. É um grande centro, uma grande cidade. Se não tem 1 milhão de pessoas ou milhões de pessoas, tem 500 mil, tem 100 mil. E como é que acha um no meio dessa turma toda? Pecando contra o Senhor, pecando contra o Senhor. E está lá no ambiente da igreja como se não tivesse acontecido nada. Se eu tivesse lá, ninguém teria ficado sabendo. Mas agora está no olho do furacão. Bem-vindo ao lugar da batalha. Aqui é bom. Aqui os crentes são cobrados. Não é verdade que pode haver crentes de grandes centros que estão fazendo coisas que a igreja não sabe, que o presbitério não sabe?
mas o sumo pastor sabe. A escuridão para ele é nada. A escuridão para ele é luz. E o sumo pastor então precisa se manifestar, entrar no esconderijo e expor a nudez, a vergonha daquele que carrega o nome de Deus, mas não age como tal. Então já foi dito aqui que o Senhor pode derramar angústia. A angústia para perceber estranha uma vaidade. Isso não vai longe e vai terminar muito mal. E se a angústia não for suficiente, então o Senhor vai quebrar. E o profeta escreveu que existe quebradura que não tem cura. Precisa ser tratado. Porque a santidade é o caminho da frutificação. Às vezes, quando a igreja fica assim, meio desanimadinha, o hino fraquinho, sabe o que vem à minha mente? Será que tem pecado no arraial? Porque se um membro sofre, isso é orgânico. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então, que o Senhor possa aplicar isso na vida de nós todos, especialmente aqueles que o Senhor levantou para cuidar da gente. Seja assim. Amém. Boa tarde a todos. Esse horário é difícil de não dormir, né? Nós vamos fazer uma combinação. Cada vez que eu ver um dormindo, nós vamos cantar o 39 da Folha. Certo? Vamos fazer uma leitura na Palavra de Deus em Ezequiel 28. É a minha última participação nas conferências deste ano. Agradecemos ao Senhor por este privilégio tão importante que Ele tem nos dado, através dos irmãos que nos fizeram o convite para estudarmos juntos a Palavra de Deus mais um ano. O Senhor seja engrandecido e honrado. Todos nós crescidos no conhecimento e na graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E oremos uns pelos outros. Continuemos orando uns pelos outros. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 até o versículo 17. Vamos ler só até o 16. Ezequiel 28, 11 a 16. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, ou sinete da perfeição, ou selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, para guardar, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer
ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra nesta tarde. Amém. Nessa tarde nós vamos exaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós temos considerado sobre este ser que o Senhor criou e colocou ele no Éden, o seu jardim, para o guardar. E ele ficou orgulhoso da sua beleza, da sua sabedoria, corrompeu a sua sabedoria, comprometeu o conhecimento entre os seres celestiais. E ele conseguiu iludir muitos e levar com ele na sua desobediência. Nós vamos fazer um contraste agora, e todos vão prestar bastante atenção. Aqui nós vamos ler os versículos. Procure os versículos, para você despertar. Nós vamos fazer um contraste entre este ser e o Senhor Jesus Cristo, o que ele é, o que ele está apresentando, e o que o Senhor Jesus Cristo é, e o que o Senhor Jesus Cristo tem apresentado para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Em primeiro lugar, nós lemos que ele é o sinete da perfeição, ou o selo da perfeição. E nós lemos ontem à noite, mas vamos ler novamente, Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Este versículo é bem claro sobre este assunto do selo do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, diz aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Que maravilha, Ele era o selo da perfeição nos trâmites onde ele estava. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao voltar aos céus, ele rogou ao Pai e ele enviou outro Consolador para que esteja conosco todos os dias, até a sua volta. E ele tem nos selado o selo da promessa para o dia da redenção. Nenhum crente em Cristo Jesus vai ficar para trás. Nenhum. Creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Naquele dia da volta do Senhor para nos buscar, está selado com o Espírito Santo da promessa. Será levado para a sua glória. É o selo que o Senhor tem nos dado. Ele era cheio de sabedoria, e ainda é cheio de sabedoria e artimanhas, Nós não ignoramos os seus ardis, Mas o Senhor Jesus Cristo, olha o que, em primeiro lugar, vamos olhar Colossenses 2. Colossenses, logo à frente de Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículos 1 a 3. Colossenses 2, 1 a 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações, olha os corações, sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Hoje nós pensamos no tesouro da humanidade do Senhor Jesus Cristo, escondido na arca, num vaso de ouro,
Aqui nós lemos que no Senhor Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Basta nós estarmos em comunhão com o Senhor e Sua palavra, em oração, e estudar a Sua palavra e buscar, cavar bem fundo para nós buscarmos o conhecimento que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é cheio de sabedoria para nós. Provérbios, agora voltando em Provérbios, nós vamos andar assim um pouco mais rápido para todos ficarem alertos, e nós temos no final olhar algo sobre a cidade celestial, né? Aquilo que nós estamos aguardando com ansiedade, a cidade celestial. Provérbios capítulo 4, versículo 7 até o versículo 9, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento, exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Que alegria, hein? A sabedoria que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele ser é perfeito em formosura. Perfeito em formosura. Olha o que logo à frente aí em Cantares, capítulo 5. Cantares, capítulo 5, o que nos fala aí do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Cantares 5, do versículo 10 até o versículo 16. Cantares 5, 10 a 16. O meu amado é cândido e rubicundo. Aqui fala de pedras preciosas. Ele traz a bandeira entre 10.000. Ele é mais importante, né? Lembra das escolas antigamente, os porta-bandeiras, né? Nas escolas, nos desfiles, né? Mais importante. Interessante isso aqui, né? Traz a bandeira entre 10.000. A sua cabeça é como ouro dourado, né? Mais apurado. Seus cabelos são crespos, pretos como corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, né? Brilhantes, né? Lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro, que têm engastadas as turquesas, né? Pedras preciosas. O seu ventre como alvo marfim, coberto com safiras. As suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros, cedro do Líbano, né? O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Está aí um estudo para todos nós em casa. Pegarmos o significado de todas essas pedras e todos esses detalhes do Senhor Jesus Cristo. A beleza de nosso Salvador. Não é só na sua roupa. É ele por completo, nosso Salvador. Espiritualmente, ele é muito lindo. Muitas belezas nós temos em Cristo Jesus aqui
escritos, e não só aqui, mas em outros lugares também, onde nós lemos do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós lemos deste ser, ele estava no Éden, jardim de Deus, mas o jardim era de Deus. O jardim, o Éden, que o Senhor Deus preparou, era para ele, mas não era dele. O jardim era de Deus. Ele estava ali para guardar, e não guardou. Cristo está nos céus. A palavra de Deus nos diz, Isaías 61. Vamos ler Isaías 61. Isaías, capítulo 61. Desculpa, é 66:1. Isaías 66, logo à frente. 66:1. E o versículo 2 também. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo ou o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O Senhor precipitou aquele ser orgulhoso da sua presença, mas ele está olhando para o pobre, para o abatido de espírito e que treme diante da sua palavra. Tem reverência para com a sua palavra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O céu é o trono do Senhor, mas a terra, o estrado dos seus pés. Onde se coloca os pés para descansar? É tudo dele. Isaías 57 ainda, voltando um pouco, capítulo 57 e o versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade. Não habita a eternidade, ele habita na eternidade. Ele é eterno e cujo nome é santo, é separado dos pecadores. Em um alto e santo lugar habito, separado habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha que preciosidade. Este Deus eterno, que habita no lugar mais sublime, acima dos céus, e ele habita num coração contrito. Esse é o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós lemos que 10 pedras preciosas era a cobertura daquele ser. E o número 10, na palavra de Deus, fala da responsabilidade pessoal nossa para com o Senhor. Cada um é responsável individualmente pelos seus atos perante o Senhor. Ninguém responsabiliza por outro, a não ser o que o irmão falou: participar de pecados alheios. A responsabilidade, ele era responsável. Por isso ele foi precipitado da presença do Senhor. Cristo também é soberano em suas doutrinas e razões, que nós já aprendemos as primeiras 3 reuniões nossas. Agora vamos olhar para o Salmo, né? Nós temos sempre olhado para o livro de Provérbios, agora vamos para o Salmo, Salmo 119.
Este salmo, se você ler um versículo por dia dele, você vai gastar 5 meses para ler este salmo. 150 versículos. Salmo 119, versículos 9 até o versículo 16. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos meus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Aqui nós temos um retrato de uma acariação, né, que nós chamamos, quando uma pessoa é colocada em frente da outra, né, e nós estamos em frente do Senhor. Eu guardei a tua palavra no meu coração. Senhor, é eu, Senhor, não é o outro, é eu e o Senhor. O Senhor tem feito tudo e eu não tenho feito nada. O Senhor tem me dado tudo e eu não tenho te dado nada. Eu quero fazer a minha vontade, eu não estou fazendo a vontade do Senhor. E neste salmo, principalmente, nesses versículos aqui, nós encontramos esta acariação. Eu e o Senhor. Muito importante para todos nós, né? Na sua criação, Deus pôs naquele ser, aquele querubim, a música e os instrumentos, né? Mas Cristo é quem criou a música, é Deus quem criou a música. Por isso nós lemos no Salmo 98, que é tão importante este salmo, tão precioso. Salmo 98. Nós gostamos de cantar, não é verdade? E aqui nós lemos, né, o Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo. O que nós estamos cantando? Qual a música que nós estamos apreciando? Porque este ser, agora, ele está usando a música para influenciar. Você anda na rua e você encontra os jovens com um foninho de ouvido que não está escutando nem se um carro está buzinando para ele sair da frente. Na rua, está assim. Ouvindo as músicas, enchendo a mente com mensagens subliminares. Enquanto que o Senhor está falando, cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Ou você ainda não é um crente em Cristo? Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você creu nele de todo o coração, nós devemos ao Senhor Jesus Cristo o livramento do inferno, do lugar das pedras afogueadas, onde Satanás e os seus anjos vão ser lançados. Você acha que não é o suficiente para nós cantarmos um cântico novo ao Senhor?
O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, as igrejas nas nações, não é verdade? Lembrou-se da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus, quando tirou eles do Egito, né? Muitas nações ficaram assombradas com aquilo, né? Quando chegou em Canaã, a cidade de Jericó, a Raabe falou, né? O povo está aflito. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa, com a harpa e a voz do canto, com trombetas, o som de buzinas, exultai perante o Senhor, o Rei. Brame o mar e a sua plenitude, né? Aqui a gente está falando da natureza que está louvando ao Senhor com o que Deus fez, as suas ondas, né? O mundo e os que neles habitam, os rios, batam palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Esse é o Senhor que nós podemos louvá-lo e exaltá-lo e adorá-lo. Ele não é como o serafim, é só a música e os tambores, os seus pífaros. O Senhor é digno de louvor e adoração em todo tempo, por toda glória. Querubim ungido para proteger. Cristo é superior. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Vai dar tempo de nós olharmos todas as coisas que nós queremos é um esboço, né, para nós em casa estudarmos. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada, guardada nos céus. Olha aqui. Da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A nossa esperança que está guardada nos céus. O nosso Salvador é poderoso para guardar a nossa esperança ali nos céus. Ele entrou primeiro lá. E quando for a hora certa, no tempo determinado por Deus, o Senhor virá para nos buscar. Não se esqueça disso, irmão e irmã, que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar e pode ser antes de terminar essa reunião. Por isso é urgente você que ainda não creu em Cristo, crer agora, para que, se Ele voltar, você ser levado com Ele junto conosco para a eternidade junto com Cristo. Diz, até que se achou iniquidade em ti, falando do querubim. Cristo não foi achado engano nele. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 23, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. O Senhor não tinha o que temer
não devia e não deve nada para ninguém. Não foi achado engano na sua boca. Este ser que nós lemos, né, estamos tratando, Satanás, ele é um ser criado, ele foi criado por Deus. Deus criou ele e colocou ali no Éden, o jardim de Deus. Mas olha o que nos fala do Senhor Jesus Cristo em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo 1, versículo 15 a 17. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. O nosso Deus é um ser eterno, nosso Salvador é eterno, não é um ser criado. Também nós vemos que o brilho das riquezas daquelas 10 pedras preciosas, né? E pedras afogueadas. Ele não era dono daquilo, era do Senhor. Mas agora, olha o que diz. Não vamos ler agora, nós vamos ler somente alguns versículos agora. Nós chegamos nas riquezas do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que os matemáticos aí, né, que gostam muito das contas, quando nós chegamos na cidade celestial, as riquezas do Senhor Jesus Cristo agora. Em primeiro lugar, nós temos uma cidade, mas o irmão Ezequiel estava conversando antes ali. Daqui, na cidade dele, tem mais ou menos 900 quilômetros. Ele gastou o dia que veio 15 horas. 15 horas. A cidade celestial tem 2.268 quilômetros. Mais que o dobro daqui na cidade do irmão. Para andar de carro, mais ou menos umas 40 horas. 40 horas. Vão ser 3 portas de cada lado. É 2.260 quilômetros de um lado, 2.260 quilômetros do outro e do outro. E para cima também. Enquadrado. Tem 3 portas de cada lado da cidade. Nós fizemos as contas, mais de 700 quilômetros de uma porta na outra. Mais de 700 quilômetros de uma porta na outra. Essa é a cidade é a cidade do grande rei. É a cidade do rei eterno. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo vai morar nessa cidade. Já pensou? O privilégio, a alegria, a riqueza que Cristo tem, uma cidade de 2.268 quilômetros quadrados, cúbicos. Não é quadrado, é cúbico. Que altura. Um novo céu e uma nova terra, e uma cidade que vai descer. E não sabemos se ela vai encostar na terra ou vai ficar acessível à terra. Agora vamos pensar na riqueza. 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel. Aí já é o nosso irmão Felipe, né? As 12 tribos. 12 portas de pérolas. E eu estava lendo sobre as pérolas. Lá na Ásia tem um país que desenvolveu como chama? O molusco, né? Desenvolveu esse molusco para ficar gigante.
e a pedra ficou mais ou menos de 34 quilos. A pérola. 30, a ostra, obrigado, ostra. 34 quilos. E eu dividi essa pedra, e essa pedra custa hoje, eles estavam falando, mais de 100 milhões de dólares. Vai gastar mais ou menos 6 pérolas dessas para fazer a porta. 600 milhões de dólares cada porta, 12 portas. 12 portas. Agora eu não sei citar de cor. Vamos lá na cidade, em Apocalipse 21. Porque agora nós vamos passar para o muro, né? Nós estamos pensando nas portas. Foi fabricada as portas, os anjos, os querubins, os serafins, não sabemos quem fez essas portas, para o Senhor colocar na sua cidade, para levar a sua igreja para habitar nessa cidade. Já pensou? Não é uma casa. Ah, vou me casar, vou construir uma casa. Não, o Senhor construiu uma cidade. Uma cidade. Aí ele vai fazer um muro. O muro tem mais ou menos 70 metros de altura. 70 metros de altura. O alicerce, as pedras tapiocanga que nós fazemos, os alicerces das casas, né? As pedras do fundamento do muro da cidade. São 12, não é 10, igual do querubim, é 12. O nome dos 12 apóstolos. O fundamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos, versículo 19, Apocalipse 21. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Primeiro fundamento era jaspe, segundo safira, terceiro calcedônia, quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º ametista. O alicerce são de pedras preciosas. Agora volta no versículo 18 aí. A fábrica do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os muros, o alicerce, são pedras preciosas. A construção do muro, né, que nós pensamos, os tijolos do muro, é feito de jaspe, uma cor âmbar. Já leu em Ezequiel as visões que Ezequiel teve de seres e um carro com rodas, né? Cor âmbar. E a cidade é de ouro. Não tem como calcular o valor do ouro dessa cidade. Não tem como vamos calcular um valor desse. 2.268 quilômetros de comprimento, largura e altura de ouro. Muros de jaspe, pedras preciosas, portas de pérolas. E sabe o que eu penso? E eu fico mais triste comigo mesmo. Que eu não estou dedicando a minha vida totalmente ao meu Salvador. Que tragédia na minha vida, hein? Já pensou? O meu Salvador vai me dar um lugar nesta cidade.
de ouro, muros com pedras preciosas, portas de pérolas. E eu não estou dedicando a minha vida ao Senhor. Não vou falar de vocês de forma alguma. Eu estou olhando para mim, daqui para cá. Ó. E o Senhor está de frente a mim aqui. Eu estou fazendo uma cariação com Ele. E você faz aí no seu banco. O que nós queremos mais, irmãos? O que nós queremos mais? Ele próprio já desceu aqui e os vinhateiros já mataram o filho. A vinha não dá fruto. Não, deixa mais um ano, não, passa mais um ano, não, na conferência que vem. Não, mas agora passou, não, agora eu vou esperar outra conferência. Até quando nós vamos esperar? Em primeiro lugar, você que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, até quando você vai deixar para entregar sua vida a Cristo? Para a sua salvação? E depois pensar na nossa vida como crentes em Cristo para fazer alguma coisinha mínima para o Senhor? Porque Ele tem feito tudo por nós. E sabe, o irmão me falou um versículo e eu sou grato a ele por esse versículo. Vamos ler 1 João 3 e 2. 1 João 3 e 2. Nós não sabemos muito, né, do que nós vamos ser lá, né, nesta cidade celestial, o que nós vamos fazer. Nós não temos muita coisa escrito sobre este fato, este assunto. Mas olha o que ele diz aí, 1 João 3 e 2. João falando, né? Amados, agora somos filhos de Deus. E esperamos que todos aqui agora já sejam filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos. E isso nós já sabemos, porque está escrito. Mas sabemos que quando ele se manifestar, né, para nos buscar e nos transformar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos, nós veremos o rosto, a face, aquele que Cantares falou, nós vamos ver aquela pessoa que nós lemos, face a face, com o nosso amado Salvador, que fez tudo por nós e preparou uma cidade maravilhosa para nós habitarmos, a eternidade. A eternidade. Conseguimos, né? Orar. Agora eu quero fazer uma pergunta e depois eu vou falar a minha para vocês. Qual que é o nome da rua que você quer morar lá na Cidade Celestial? Qual que é o nome da rua que você quer morar lá na Cidade Celestial? Pensa aí, um pouquinho. O Senhor Jesus está voltando e nós vamos entrar na Cidade Celestial e nós podemos falar com o Senhor: Senhor, eu queria morar nessa rua tal. Não? Pode ir. Pensou? Você sabe aonde? A rua que eu quero morar lá no céu?
a Rua da Graça, número 1978. Para lembrar sempre, se não fosse a graça me alcançar em 1978, onde eu estaria hoje? Escreve aí na sua Bíblia onde você quer morar lá na cidade celestial. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê a graça de vivermos para Ele aqui, honrando e glorificando o seu nome, exaltando a pessoa de Cristo, porque Ele é digno, Ele é digno. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer assim. Amém.